Princípios de interpretação bíblica. Muitos creem que a Bíblia pode ser interpretada de acordo com os caprichos e desejos do leitor. Nas suas mentes, isto elimina o crédito da interpretação da Bíblia e lhes permite dizer que cada um tem a sua própria maneira de compreender a Bíblia. Este raciocínio diz que uma interpretação é tão boa quanto a outra. A justificativa final para este ponto de vista é que até mesmo os teólogos não concordam entre si. Não é difícil ver os propósitos de Satanás neste raciocínio. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Hebreus capítulo 6, versículo 9. Miles Coverdale, que fez a primeira tradução da Bíblia completa para a língua inglesa, na sua introdução à Grande Bíblia, escreveu: será de grande ajuda para a compreensão das Escrituras notar não somente o que foi escrito e falado, mas acerca de quem, para quem, com que palavras, em que tempo, com que intenção, em que circunstâncias, e considerando também o que vem antes e o que vem a seguir. Este é um conselho sábio para qualquer pessoa que quer estudar as Escrituras. A Bíblia contém em si mesma as chaves para a sua compreensão. Devemos interpretar as Escrituras com as Escrituras e nunca depender de um modelo de interpretação pré-imposto. Um estudo cuidadoso da Palavra de Deus, sob a direção do Espírito Santo, durante séculos, tem revelado certos princípios de interpretação que devem ser aplicados a toda a Escritura. Esses princípios não são impostos ao texto das Escrituras de forma arbitrária, mas são a forma pela qual a Escritura interpreta a Escritura. Existem muitas ilustrações disto na maneira como o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. Esses princípios são geralmente chamados de hermenêutica bíblica. Alguns desses princípios têm uma aplicação muito especial ao nosso estudo sobre a verdade para a igreja contida no Novo Testamento. Como isso não é um estudo sobre hermenêutica, iremos apenas mencionar as leis de interpretação que têm aplicação direta ao nosso estudo e dar razões simples para justificar porque cremos que cada uma é uma lei de interpretação válida. A lei de contexto. O primeiro princípio da interpretação das Escrituras é a lei de contexto. Nenhuma afirmação das Escrituras deve ser tirada do seu contexto para ser interpretada. Deus nos deu a sua palavra numa ordem e numa linguagem bem compreensível. Essa lei de contexto é a regra para a compreensão de todo o material escrito e o estudo cuidadoso da revelação divina no decorrer dos séculos tem provado a grande sabedoria de seguir esse princípio em toda a palavra de Deus. É por meio dessa lei que o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. Existem muitos exemplos. Vejamos, por exemplo, Hebreus capítulo 2, versículos 6 a 9, interpreta o Salmo capítulo 8, versículos 4 a 6. Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 10, considera o Salmo capítulo 40, dos versículos 6 a 8. Vamos ver agora a lei de relevância. Um segundo princípio é que as Escrituras sempre são relevantes. A verdade da revelação dá fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, versículo 3. Exige que creiamos que ela foi dada para ser aplicada em todos os tempos. Uma vez é argumentada que, sendo que o Novo Testamento ensina que a situação normal para todos os cristãos a serem batizados e fazerem parte de uma igreja local, devemos usar algum padrão diferente hoje em dia. Quando os cristãos estão divididos, como vemos, pelo denominacionalismo, que padrão usaremos então? A única resposta para o cristão é que não pode haver outro padrão além da palavra de Deus. As palavras de Paulo a Timóteo deveriam resolver este assunto de uma vez por todas.
Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Portanto, a palavra de Deus não é apenas importante, mas suficiente para toda necessidade, onde quer que possa surgir. O fato das Escrituras serem relevantes em todos os tempos irá nos livrar de basear as nossas práticas na confusão do cristianismo nos dias de hoje. Temos a palavra de Deus para nos instruir, nunca devemos tentar encaixar nossas circunstâncias na palavra de Deus, mas sempre procurar alinhar nossas práticas aos seus preceitos. Vejamos agora a lei do modelo positivo. Um terceiro princípio que tem aplicação direta ao assunto das práticas da igreja local é que não se pode argumentar baseado no silêncio das Escrituras. Existe um padrão no Novo Testamento, um modelo completo. Argumentar baseado no silêncio das Escrituras é negar a total suficiência delas. Numa tentativa de justificar a introdução de práticas não bíblicas, alguns dizem que não temos apoio bíblico para o uso de cadeiras, inários, Bíblias em forma de livros e nem mesmo de prédios. Entretanto, temos certamente um padrão espiritual para entender a todas as necessidades espirituais de uma igreja local. O fato da igreja local ser um edifício de Deus, 1 Coríntios 13:9, ensina que o modelo foi dado por Ele. Não temos a palavra inário, mas temos instruções claras sobre cantar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Não há nenhuma menção de como deveria ser o formato da Bíblia, mas temos ensino claro sobre o lugar da Bíblia numa igreja local. Vejamos agora a lei do destaque. Esta lei é quase tão importante quanto as leis de interpretação já mencionadas. Quando um assunto é de grande importância para Deus e para seu povo, ele recebe um lugar de destaque nas Escrituras. Assim, o destaque dado à verdade da igreja nos testifica da sua importância. 21 versículos são usados para descrever a criação do universo, mas o Espírito Santo ocupa 38 capítulos para descrever o tabernáculo no deserto e seu serviço divino, pois tudo nele fala da pessoa e da obra do Senhor Jesus, em quem o Pai encontra todo o seu prazer. Na estrada de Emaús, o Senhor Jesus mostrou a importância de todos os profetas e de todas as Escrituras, e que convinha que se cumprisse tudo. Lucas, capítulo 24, versículos 27 a 44. O Senhor entrelaçou a lei, os profetas e os salmos na sua menção de si mesmo. Vejamos agora a lei do senso comum. A lei do senso comum é vital para a compreensão das Escrituras. Não devemos usar o que parece obscuro para interpretar um versículo claro e simples. Devemos sempre usar o princípio de que verdades claras e muitas vezes verdades repetidas das Escrituras nos ajudam a interpretar as passagens mais difíceis. Mateus 1:23 nos dá uma interpretação clara da promessa de Isaías 7:14. Por meio da inspiração divina, Mateus nos mostra que a profecia se refere ao nascimento virginal e não apenas ao fato de uma jovem dar à luz um filho. Em Mateus 2:6, a profecia de Miqueias 5:2 recebe uma interpretação literal. Belém, a vila de 20 famílias nas encostas dos montes da Judéia, é o lugar de nascimento do Senhor da eternidade. A lei de gramática. Se a linguagem tem um significado, então devemos tomar cuidado para entender a sua gramática. O Espírito Santo é tão cuidadoso que em Gálatas, capítulo 3, versículos 16 a 18, Paulo pode distinguir claramente entre uma interpretação verdadeira e uma falsa, pelo fato de que em Gênesis, capítulo 17, versículo 7, o substantivo semente é singular e não plural. Devemos muito aos estudiosos das duas línguas, em que a maior parte do Velho e do Novo
Testamento foi escrita, pela bênção de podermos ler a Bíblia na nossa língua, confiante de que estamos lendo a palavra escrita de Deus. Existe uma vasta variedade de auxílios gramaticais para ajudar os estudiosos a compreender as Escrituras infalíveis. A gramática não é a primeira lei, mas é importante. A lei da primeira menção. Não devemos subestimar a importância da lei da primeira menção. A primeira menção da palavra igreja, no seu aspecto amplo, veio aos lábios do Senhor Jesus em Mateus 16, versículo 18, e a primeira menção da igreja local também veio dele em Mateus 18, versículos 15 a 20. Podemos mostrar que é uma lei geral da Bíblia, que a primeira menção de uma verdade contém alguns dos elementos vitais da verdade que será desenvolvida mais detalhadamente, enquanto a revelação divina se desdobra através do restante das Escrituras. A primeira menção de uma verdade não pode conter tudo o que se refere a ela, mas bem pode ser a verdade em formato embrionário, que se desvendará enquanto esta doutrina se desenvolve através das Escrituras. A lei de revelação progressiva. Há um progresso no Novo Testamento pelo qual Deus torna a revelação da verdade cada vez mais clara, enquanto a palavra prossegue ao seu objetivo final. Por exemplo, do ensino do Senhor Jesus em Mateus 7 e versículo 7 sobre a oração, há um desenvolvimento progressivo do assunto até o final do Novo Testamento. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Há uma outra forma como essa lei pode ser demonstrada. No início, os apóstolos e profetas tiveram um lugar de destaque, mas o seu trabalho era lançar o fundamento e, em seguida, eles desapareceram de cena. Dons e sinais temporários tiveram um lugar de destaque nas primeiras epístolas e desapareceram nas epístolas posteriores. Nas primeiras cartas de Paulo, a liderança é pouco mencionada, mas se destaca bem nas cartas posteriores. A lei de distinção. Esta é a lei que está ligada de perto com a lei de contexto, mas mesmo assim merece menção especial. Sem entrar no assunto completo das distinções entre as dispensações, geralmente fica fácil para todos os leitores observar a diferença entre a lei e a graça. Todos concordam que precisam distinguir o que estamos lendo, seguindo os requisitos já mencionados de Miles Coverdale, um sistema semelhante. Não é apenas necessário distinguir entre a lei e a graça, mas também distinguir entre coisas como verdades posicionais e ensino prático, salvação e recompensa, Israel e a igreja, as duas ressurreições, a distinção entre a igreja, que é o corpo de Cristo, e um ajuntamento local de cristãos.